Olá, meus irmãos, sejam Paz, todos irmãos. muito bem-vindos aqui ao podcast Remanescente, muito bem-vindos ao canal ID, muito bem-vindos ao canal Vozes de Trombeta. Então, irmãos, no episódio anterior, nós tratamos sobre a besta que sai do mar. E nós vimos alguns aspectos ali daquele episódio, desta besta, que vai refletir na continuação que a gente vai estudar agora, Apocalipse 13, a partir do versículo 11, tá? Hoje eu não vou conseguir transmitir na tela aqui, mas eu vou ler para os irmãos e a gente vai tentar detalhar o que está sendo dito ali. E diz assim, ó: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. E também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Eu acho que a gente pode ficar nesses 3 primeiros versículos, né? Mas hoje você estava lendo, eu estava acompanhando aqui agora a leitura. Cara, as coisas ficam tão claras, tão encaixadas, que não tem como ser uma coisa da nossa cabeça, sabe? Uhum. Você tendo já... É óbvio que conta muito o passar dos anos e a movimentação geopolítica da nossa atualidade, para a gente poder entender isso. Eu acredito que muitas outras revelações bíblicas vai se dar quando essas coisas forem acontecendo no mundo que a gente, no nosso redor, no nosso derredor, né? A gente começar a perceber coisas e olhar para a Escritura e ver o cumprimento disso. Vai nos ajudar. Assim como quando entrar a última semana e as coisas realmente acontecerem, a gente constatar que aquilo que foi passado para nós é de fato aquilo que a gente estava ensinando, sabe? Isso vai ser tremendo. E aí você estava lendo o texto e eu estava vendo aqui a coisa da besta da terra, né? Os detalhes dela ter 2 chifres, né? Falar como um cordeiro, e você vê, mas a boca é como um dragão, e vai fazer sinal, vai preparar, né? Ela vai preparar o caminho para outra besta, vai fazer os corações e através do engano, da mentira e da magia, ela vai preparar o caminho para a besta do mar, que é o rei do norte. Tudo isso a gente vai falar aqui hoje. Mas eu fui lendo esses textos, o irmão Wagner foi lendo, e eu já fui, sabe, a coisa foi entrando bonitinho. Cada frase, cada texto, a coisa vai assentando, sedimentando. E hoje a gente vai tentar passar com muita simplicidade e com muita humildade aquilo que Deus tem nos ensinado, né, através da palavra dele. O irmão Ricardo fez um PowerPoint que, modéstia à parte, ficou excelente. Excelente. Eu já reli algumas vezes. Ele pegou um compilado de muitas meditações nossas, de outros irmãos também, meditação dele, ele foi colocando ali, arrumou tudo para vocês hoje, irmãos, e vai ser tremendo, você pode ter certeza, fica com a gente até o final, que vai valer a pena. Quando fala besta, nós precisamos entender que a besta é um animal horrendo, aponta para uma aberração, algo que não estava no princípio da criação, porque o que o Senhor criou, tudo era bom. E aí você tem uma figura de uma besta, uma aberração. E nós olhamos para as 2 bestas e nós percebemos que nos últimos dias, essas 2 bestas vai prefigurar uma aberração, como se fosse o mundo e a humanidade se entrelaçando com as trevas. E principalmente aqueles que eram do Senhor entrando nesse lugar de apostasia. Então, a besta, ela traz esse sentido de ser uma aberração. E aí, quando nós olhamos 2 bestas nesse cenário, nós precisamos entender, são 2 aberrações, só que cada uma dessas bestas, elas têm funções distintas. E é isso que a gente vai trazer aqui hoje. Funções distintas dessas 2 bestas e dar ênfase à besta da terra, porque a besta do mar foi tratada no último episódio. Nós temos aí um mapa mundial, e aí nós precisamos entender onde que Israel está situado aí. Então, no próximo slide, nós vamos encontrar, Israel está naquele pontinho azul, e parece que está bem próximo do centro, né? E, de fato, esse é o entendimento que nós encontramos nas Escrituras. Eu também olhei com mais enfoque aí no símbolo da ONU. Por quê, irmãos? Porque a ONU, ela reflete o mistério da iniquidade. Ela vai refletir
a besta, ela prefigura a 7ª cabeça da besta. Nós precisamos entender isso. E aí, no símbolo da ONU, nós temos uma projeção azimutal. O que é a projeção azimutal? É você pegar um ponto do mapa mundial e definir ali como o centro de toda a região do mundo. E aí, a partir daí, os restantes dos continentes eles vão sendo distribuídos, tendo como ponto central aquilo que foi definido. E no símbolo da ONU, eles escolheram como ponto central o extremo norte. Por que foi o extremo norte? E nós encontramos isso nas Escrituras. Desde o princípio da criação, Satanás, ele quis usurpar, ele quis almejar o alto do Zafon, como está escrito em Isaías 14, a partir do verso 12 ali. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo, ele quis se assentar no alto do Zafon. Zafon significa norte. Então, essa mesma ambição que estava no coração de Satanás, ele é refletido no mundo, e nos últimos dias essa ambição também estará no anticristo. E nós temos diversas passagens, pode até passar para outra slide, né? Nós temos muitas passagens de que do norte virá aquele que maquinará o mal contra o Senhor, ali apontando para Naum, capítulo 1, verso 11, diz que de lá, Nínive, de lá sairá aquele que maquinará o mal contra o Senhor. E nós sabemos que Nínive vai apontar para a Síria, vai apontar para hoje uma região ali do Iraque, que é a região de Mossul, ali também apontando para a Babilônia. Pode continuar avançando aí nos slides. E aí eu fiz algo muito interessante para poder organizar os nossos pensamentos aqui. Perceba que no símbolo da ONU tem uma linha que corta esse extremo norte e ele vai também pegar a região de Israel. Isso, para mim, ele é uma chave para nós entendermos toda essa ordenança que o inimigo está planejando para os últimos dias. Nós percebemos que o norte ele vai se inclinar para o oriente e o sul ele vai se inclinar para o ocidente. Olha aí, essa é a linha que vai dividir e que pega ali realmente em Israel. No período antigo, nós precisamos entender aí nas Escrituras que sempre houve um embate daquele que vem do norte e aqueles que estavam no sul. Nós percebemos, por exemplo, a Síria, a Babilônia, estava sempre ao norte de Israel, se estendendo para o oriente. E nós tínhamos Egito, que estava mais ao sul de Israel, se estendendo mais para o ocidente. Quando nós avançamos um pouco na história, pode avançar para o próximo aí, nós vamos ter ali uma sombra daquilo que vai acontecer nos dias vindouros. Nós temos a figura de Antíoco Epifânio, dos Seleucidas, que estava ali na região norte-oriental, e ele atacava as regiões ali do sul ocidental, dos Ptolomeus. Então, essa sombra que nós entendemos e conhecemos ali através do profeta Daniel, principalmente no capítulo 11, nós vamos ter esse discernimento. Ali foi uma sombra que vai apontar, nos dar clareza para os últimos dias. E ali no Daniel, capítulo 11, nós vamos ter ali essa ratificação. Nós vamos olhar aí para o norte e oriente coligados. Ali no verso 44 diz assim: pelos rumores do oriente e do norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. E nesse embate daquela ocasião passada, e que nós entendemos que vai acontecer no futuro, nós percebemos que o sul recebeu ajuda que veio da costa ocidental. Então nós temos esse entendimento que o sul se inclina para o ocidente e que o norte se inclina para o oriente. Tá? A gente já falou sobre isso em outras lives, em outros estudos, que o Senhor, né, o Deus, ele pegou a terra e dividiu em 3 terços, né? Síria, tal de Egito, né? Assim como ele fez no reino de Israel.
quando ele chamou os reinos do norte de Efraim, sabe? Quando ele usa essa terminologia, é coisa profética. Nós estamos lidando com coisas proféticas, vindouras. Então, Deus ele pegou a terra, colocou Israel bem no centro, não foi de propósito, ele escolheu Israel como a cidade do grande rei, no meio da terra, porque já tinha um plano pré-estabelecido. O norte, as profecias envolvendo a Assíria, os castigos à Síria, os castigos ao Egito, e no reino milenar, quando a reconstrução, a restauração de tudo isso, existem profecias para a Síria e existem profecias para o Egito. Você vê que lá em Ezequiel fala que Israel será uma maravilha no meio da Síria e no meio do Egito. E aí ele não está citando exclusivamente só, se referindo à Síria e ao Egito como as duas cabeças da besta, que tem 7 cabeças, mas sim se relacionando, revelando ali naquelas palavras coisas do norte e coisas do sul, coisas do oriente e coisas do ocidente, e Israel no meio da terra. Então, assim, Deus ele estabeleceu que do rio Eufrates para além, ele chamaria de Assíria, e do rio Nilo para quem, ele chamaria de Egito. Aí ele chama norte, oriente de Assíria e sul, ocidente de Egito, e no meio, Israel. Isaías, capítulo 19, diz assim, naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e com os assírios, uma bênção no meio da terra. No meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos. Olha que legal. Israel, minha herança. Amém. Então, tu vê que bacana? Os 3 terços se unindo, norte, ocidente, norte, oriente, sul, ocidente, e Israel no meio de tudo isso. Isso é bacana demais. E aí você consegue também entender por que no templo de Ezequiel existe uma porta no norte, uma porta no sul, e uma porta oriental. Você vê, aí ele tem um texto que diz em Ezequiel também, que esse que você leu foi Isaías, né? Isaías 19. Então tem um texto em Ezequiel que diz que o povo da Assíria que entra pelo portão do norte tem que sair pelo portão do sul. E o povo do Egito que entra pelo portão do sul tem que sair pelo portão do norte. Eles não retornam pelo portão onde eles entraram, porque vai haver uma mistura de norte e sul, e Israel no meio disso tudo. Entende? É quando os povos subirão para o Monte Sião, em Jerusalém, para adorar o rei. E aí você vê o norte e sul se misturando, né? dentro de Israel, que é um paralelo com esse texto de Isaías. Isso dentro do reino milenar. Se nós olharmos, irmãos, hoje, esse conflito, a gente já consegue ter um vislumbre desse conflito acontecendo. O norte contra o sul, norte, oriente contra sul, ocidente. É só você olhar a guerra da Ucrânia. É só você olhar ali a guerra da Ucrânia, a gente tem ali embates dos dois lados, e perceba que a Ucrânia está exatamente ao norte de Israel. Deus está mostrando para nós, irmãos, esta linha de pensamento aqui para ordenar as escrituras, as profecias e entender todo esse mistério da iniquidade. Então, quando olhamos para a guerra da Ucrânia, a gente vê o quê? Nós temos a Rússia, e a Rússia está coligada aí com a China e outros países aí do Oriente, países árabes que estão ao Oriente ali, Norte e Oriente de Israel, e do outro lado da Ucrânia, lado ocidental, nós temos a OTAN. A OTAN que envolve a Europa e que envolve os Estados Unidos, Canadá, e nós percebemos o Ocidente contra o Oriente, Norte e Oriente contra o Sul e Ocidente, né? Você vê então, as duas pernas da estátua, né, cara? A esquerda e a direita. Exatamente. E aí faz todo sentido. O pastor Pedro trouxe aqui também essa questão da ONU, apontando aí para essas 5 nações que fazem parte aí do Conselho de Segurança da ONU. E isso é muito importante entender, irmãos. Nós temos ali a China e a Rússia, elas estão inclinadas ali para o norte oriental. E nós temos os Estados Unidos, Reino Unido e França, inclinados ali para o lado do Ocidente. Então, isso faz muito sentido, irmãos. E quando nós entendemos que vai haver aí uma reformulação no Conselho de Segurança da ONU, nós percebemos que existe um trabalhar
do inimigo às escondidas para postular aí os 10 chifres da 7ª cabeça da besta. E tudo isso faz sentido, irmãos. E nós percebemos muitas nações querendo um lugarzinho nessa cadeira que para eles é muito especial. Então, o inimigo está com o mundo jaz no maligno. E nós vamos perceber isso, né? Analisando a ONU, analisando aí o símbolo da ONU, analisando essas nações que aí estão tomando conta do Conselho de Segurança. Nós vamos entender o seguinte, irmãos, que a besta do mar, ela vai apontar para o mar são nações, povos, línguas, multidão de nações, e que de lá vai sair a besta, né? A besta. Então nós entendemos aí, irmãos, que em Daniel 11 vai apresentar uma disputa mundial. E essa disputa mundial de guerras vai apontar muito para uma disputa geopolítica militar. E é um domínio mundial. E que na ocasião aí da metade da semana, da última semana de Daniel, o rei do norte, como está escrito em Daniel 11, ele vai tomar posse deste domínio mundial. Então, o rei do norte vai apontar para o anticristo, que é o chifre pequeno da besta que sobe do mar, conforme foi tratado aí no último episódio. Essa besta do mar é guiada pelo rei do norte. E aí nós temos aí um esclarecimento aí claro, que a besta vai apontar para o 8º rei. E nós sabemos que o 8º rei é o anticristo. Então, essa besta do mar, que aponta para o rei do norte, vai apontar para o anticristo. E neste plano de domínio mundial, além de um domínio geopolítico, militar sobre as nações, o anticristo ele vai ter um auxílio persuasivo de cunho espiritual. Essa missão, nós estamos percebendo que está associado com a besta da terra. Então, o anticristo vai dominar o mundo. E ele vai usar, ele tem a besta do mar como um domínio geopolítico militar, e ele tem a besta da terra, que vai associar com um domínio, uma articulação, uma manipulação de cunho espiritual religiosa. Vou passar para os irmãos e a gente vai fazendo o rodízio aí. Amém, irmão Ricardo. Sabe o que eu acho interessante? Os irmãos estão trazendo aí, né, um dado específico, regional, para que a gente possa entender o desenho que Deus está trazendo. E não tem como, sabe, a gente não interpretar que isso daí está sendo muito bem relatado ali em Daniel 11, né? Está sendo desenhado ali, Reino do Norte contra o Reino do Sul. E para quem fez uma leitura, nem que seja corrido ali, vai ver que essas alianças que estão sendo formadas não estão subsistindo, não estão dando certo, né? Mas o pastor Pedro vai trazer para nós aqui alguns fatores aí de algumas alianças, alguns poderosos do mundo que sempre trataram de trazer o lado inverso da palavra de Deus. E isso vai acabar ganhando força nos últimos dias. É isso que a gente está vendo. Quando a gente vai para Daniel 7, a gente vê um animal terrível e espantoso. E esse animal diz que é muito diferente dos outros, né? Ele vai surgir exatamente nesse tempo determinado. O tempo que a gente está falando aqui é o tempo do surgimento do anticristo. Só que para surgir o anticristo, como a gente já tratou no episódio passado, precisa se levantar esse reino, precisa se levantar aí os 10 reis para começar a fazer essas alianças. Quando a gente vai para 70 semanas, a gente vê o povo de um príncipe que há de vir. Então, quando o príncipe vem, o povo já está ali. E a gente está tratando exatamente dessas alianças. Essas alianças que estão sendo formadas. Só que quando a gente lê o capítulo 11 de Daniel, a gente vê que essa aliança ela não perdura. Não perdura. Porque um desses reinos que está envolvido, que a gente sabe que é o chifre pequeno, o pastor Pedro vai poder falar com mais clareza, a gente sabe que ele não se une, né, pastor Pedro? Ele não se une, ele não se permite. Ele pode fazer com que isso pode ir desenvolvendo com engano, mas não se permite. É muito claro que quando começar a última semana, né, antes de começar a última semana, e esse período de princípio de dores, como Jesus se refere, desde o tempo dele que ele proferiu essas palavras até o tempo que a gente está vivendo, são os princípios das dores. Ele vem dizendo isso, até chegar o momento em que
vai começar realmente essas dores, o intervalo de tempo delas vai diminuir e a contração vai ficar cada vez mais brutal. É a última semana de Daniel. Então, você vai vendo ali que no mundo de hoje existe um projeto de unificação de tudo. Na verdade, a ONU é a Organização das Nações Unidas. Eles querem unificar tudo. Moeda, a política, a economia, a religião. Eles querem centralizar tudo. Só que o que acontece hoje? Hoje existe uma grande Babilônia sobre tudo isso. Uma confusão, uma grande confusão, onde existe esse projeto, mas todos querem a mesma coisa. E não tem um entendimento, eles não entram numa sincronia de entendimento para determinar quem é o cara que vai centralizar isso, da onde vai partir o poder. Todo mundo quer a mesma coisa. Todos os poderosos que fazem parte da Organização das Nações Unidas querem centralizar para si. E aí existem, na Organização das Nações Unidas, 190 e poucos países, e 5 países só com poder de veto. Os outros votam, sentam nas cadeiras, mas 5 poderosos determinam todo o rumo da humanidade. E os braços da ONU têm as questões religiosas, têm as questões sociais, têm as questões de saúde, de tecnologia, que são os tentáculos da ONU. Existem 5 países que determinam todas as coisas. E aí a gente viu Inglaterra, a França, Estados Unidos, a China e a Rússia. Esses 5 países, a União Soviética, esses 5 países determinam tudo. Determinam tudo. E você vê que desses 5 países existem 3 ocidentais e 2 orientais. Ou seja, uma perna da estátua de Nabucodonosor tem 3 dedos e faltam 2. A outra perna da estátua de Nabucodonosor tem 2 dedos e faltam 3. Ou seja, falta entrar chifre, falta entrar dedo nos pés da estátua, falta entrar chifre, formar chifre na cabeça, na 7ª cabeça da besta. Ela ainda não está pronta, ela está se aprontando. E quando esses 10 chifres aparecerem, aí vai aparecer aquela famosa paz, aquele famoso tratado de paz, que muitos crentes escutam falar, mas não sabem o que significa. O tratado de paz é entre os 10. Eles vão entrar num acordo entre eles, depois de guerra. Você acabou de ver em Daniel 11 que o pau vai cantar. Eles vão, através de briga, de discussão, de guerra, eles vão se acertar. E quando acertar, vai haver um tratado de paz entre eles. E aí começa a última semana. Quando isso começa a acontecer, a 7ª cabeça está formada com os 10 chifres, a última semana entra em vigor, e aí começa a surgir, dentre os 10 chifres, um pequeno, que vai sacudir tudo de novo, vai começar a sacudir tudo de novo. Com engano, com mentira, com traição, ele vai começar a crescer no meio dos 10. E quando chegar na metade da última semana, ele vai fazer guerra contra o Sul. E o Sul é onde estão os três chifres que vão ser quebrados. E o irmão Raymond já falou ali, e eu concordo plenamente com ele, que se trata de Estados Unidos, se trata de Inglaterra e se trata de França. Vocês estão entendendo, irmãos, que o rei do norte, o homem que vai ser... tem dentro dele o espírito do anticristo, que é a segunda eficácia do diabo, vai receber o poder do dragão, que é uma besta semelhante a essa besta de 7 cabeças e 10 chifres, mas não é ela. Vai receber o poder dele e vai derrubar 3 chifres e vai subjugar os outros 7. E esses 3 chifres dominados, quebrados, vão fazer parte dos 10 que vão passar o reino, a 7ª cabeça toda de bandeja para o anticristo. E aí vigora o oitavo reino. A partir daí, irmãos, a partir desse momento, toda a confusão que a gente está vivendo hoje, agora vamos voltar para os tempos de agora, para a nossa dispensação de tempo que a gente está vivendo. Hoje a gente vê uma misturada danada, um monte de religião. Óbvio que o catolicismo romano ainda domina sobre todas as outras religiões. O islamismo tem crescido absurdamente. Existem outras religiões afros e todas as religiões culturais de cada país, ainda no meio dessa bagunça toda, e isso é a Grande Babilônia. A Grande Babilônia é o que a gente está vivendo hoje. Uma confusão religiosa, uma confusão teológica dentro da própria igreja evangélica, dentro do próprio cristianismo, dentro do próprio judaísmo. O judaísmo já descambou para o cabalismo, tem um monte de religião anexa a várias outras religiões que partem de ponto de partida. Então você vê, com isso tudo, a geopolítica, uma bagunça, um monte de cacique para uma tribo só, todo mundo querendo mandar, as moedas, um país querendo derrubar o outro, a economia do outro para se sobrepor, para estabelecer o seu domínio. Então e a gente dentro disso tudo, o cristianismo dentro disso tudo, isso é chamado de Grande Babilônia.
o capitalismo, o socialismo, o comunismo, o islã, todos os ismos estão no meio dessa grande Babilônia. Tudo está nessa grande Babilônia. E a gente no meio disso tudo. E isso tudo está sobre a besta, irmãos. Sabe por que está sobre a besta? Porque ela não está formada na sua plenitude. Então, essa mulher, essa meretriz, que é essa grande Babilônia, ela está sentada sobre a besta e dominando ela, com confusão, dando de beber aos reis da terra o seu cálice de tontear. É isso. E aí você vê que todo esse projeto babilônico, ali tem uma elucidação, uma luz sobre o que é a grande Babilônia, formada por Rothschild, Rockefeller, sobre os Morgan, esses caras aqui, ó, Rothschild, Rockefeller, esses caras patrocinaram as guerras, patrocinaram a Revolução Industrial, eram donos, são banqueiros riquíssimos, que os legados das suas famílias vivem até hoje, existem até hoje. Tá aqui, ó, os Morgan, os DuPont, esses caras aí são donos de patentearam guerra, munição, fizeram parte da Revolução Industrial. Tudo isso, irmãos, tudo isso centralizado nessa família, que hoje você vê que é a besta, que é a meretriz que está sentada sobre a besta. Esses homens e os seus legados e todo o seu poder de rede, de influência, formam essa Babilônia. É engraçado que o Rothschild é um judeu, a família Rothschild é judia, formada por judeus, e os Morgan, os Rockefeller e os DuPont são gentios. Você vê, as duas casas de Israel apóstatas, as duas casas de Israel reversa, sabe? Homens de povos, línguas e nações, unidos em duas casas, os judeus e gentios, formando uma grande prostituta, que está lá em Ezequiel chamada de Olá e Olibá. E elas estão sentadas, trazendo sobre cada um deles, cada homem desse tem a sua religião. Eles formaram uma seita chamada Illuminatis, que depois formaram os maçons. Esses caras estão envolvidos com isso. E eles estão no topo da cadeia alimentar, ou seja, eles estão sobre a besta, embebedando os reis da terra com toda essa confusão. Comandando o sistema financeiro, comandando tudo. Isso, comandando tudo, porque deles sai a provisão de tudo. Esses caras fundaram a ONU, que os Rockefeller, olha aí, o que eles fizeram? A sede das Nações Unidas foi construída por etapas, sendo a principal delas empreendida entre 1948 e 1952. A sede ocupa cerca de 18 acres das terras nas margens do rio East, compradas por Nelson Rockefeller. A propriedade, que pertencia originalmente a William Zinkenford, foi negociada por Rockefeller após não ser aceita a oferta de utilização da sua mansão particular em Keykut, como sede da organização por conta da distância que tinha de Manhattan. A compra, no valor de $8,5 milhões, foi finalizada por John D. Rockefeller Jr., que doou a propriedade à administração local. Ou seja, esse homem da família Rockefeller, eles financiaram, eles cederam as suas terras para a Organização das Nações Unidas, mas eles não aceitaram por causa da distância que tinha de Manhattan. Então eles foram e compraram dentro de Manhattan uma quantidade de terra avaliada em $8,5 milhões e cedeu à ONU. E essa meretriz aí, que aponta para Olá e Olibá, ela vai se estender até no final ali na primeira metade da semana. E aí nós percebemos o motivo que leva o anticristo usurpar e realmente tomar as rédeas da besta, porque as rédeas da besta hoje está sobre a meretriz. Ela tem as rédeas, ela está acima da besta e controlando a besta. E na metade da semana ela será derrubada, estraçalhada, e nós percebemos isso, está em Apocalipse 17. E aí o anticristo, ele pega as rédeas, e ali ele se torna o 8º rei, e faz muito sentido com aquilo que nós estamos trazendo hoje, porque assim como a besta vai apontar para esse 8º rei, a partir da metade da última semana, na mesma ocasião ali, concomitantemente, nós temos a figura da besta da terra. E aí, importante nós entendermos aí conceituar acerca da besta que emerge da terra. Então, essa porção terra que apareceu no 3º dia vai apontar para essa promessa feita para o povo de Deus, Abraão, Isaque e Jacó. E aí nós precisamos entender
que essa besta que emerge da terra vai associar com uma antiobra que vai apontar para a apostasia, envolvendo as duas casas de Israel, porque quando a gente olha para Abraão, Isaac e Jacó, nós vamos lembrar das duas casas de Israel, cristãos e judeus, e aí nós precisamos o quê? Estudar as religiões abraâmicas. A besta da terra possui 2 chifres, parecidos como de cordeiro. O Senhor deixou uma palavra-chave em Apocalipse 13, porque os 2 chifres parecem como de cordeiro, mas fala como dragão. Então, quando fala de cordeiro, vai associar com Cristo. E aí, quando nós olhamos esse conceito que vem lá de Gênesis, apontando aí para as promessas feitas para Abraão, Isaac e Jacó, nós vamos entender que trata das duas casas de Israel para as religiões abraâmicas aí. Então, trata-se de uma antítese das duas casas de Israel. Descendentes de Abraão corrompidos, falsos mensageiros de Cristo, falsos profetas, com obras de engano, sinais e prodígios de mentira. E aí, eu trouxe essa passagem que o próprio Jesus falou, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais, prodígios para enganar até mesmo os escolhidos. Viu que ele colocou aí no plural? Porque vai tratar de pessoas, vai tratar aí de falsos cristos, falsos profetas aí. E aí, o que eu fiz, irmão? Eu fiz uma pesquisa acerca das religiões abraâmicas, aquelas monoteístas, que vai envolver o judaísmo, o cristianismo e também o islamismo. E aí nós vamos perceber o seguinte, a população judaica no mundo hoje está se aproximando aí dos 15 milhões de população judaica. Uma coisa que você estava falando aí, eu tô lendo aqui, você está falando das religiões abraâmicas envolvendo principalmente os judeus, né? Tem uma passagem em Apocalipse 3, que é justamente para Filadélfia, que Jesus fala, assim, ó, a partir do verso 9 de Apocalipse 3, eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Está falando exatamente desse povo aí, que se diz judeus, mas faz parte da sinagoga de Satanás. Só para os irmãos se situar aí, tá? Talvez tenha algum irmão perguntando, tá, mas a gente já não prega que nós vamos ter aí a aproximação de judeus e gentios? Meus irmãos, nós precisamos fazer a separação do Israel espiritual e do Israel literal. Porque o que o pastor Pedro acabou de trazer aqui é que nem todo que se diz judeu é judeu. Exatamente. E mesma coisa serve para cristão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, aquilo que a gente trouxe, as duas testemunhas estão sendo formadas, sim, casa de Israel, casa de Judá e casa de Efraim, juntas, tá? Só que do outro lado, nós estamos vendo também que da parte da besta estão se formando falsas alianças com a religiosidade. E quando a gente vai para Apocalipse 17, o que a gente vê? Exatamente é isso. Uma mulher sendo formada, entendeu? Para sair aí para o campo de batalha. Porque se as duas testemunhas estão pregando, do lado contrário também existe pregação. Então não confundam aqui o judaísmo que o irmão Ricardo está trazendo agora. Esse judaísmo é o físico e literal que não aceita Cristo, não aceita a mensagem. E que infelizmente não vai herdar o reino. Porque vão botar a marca da besta. Vão botar a marca da besta, vão botar. E vão sofrer a rasteira lá na frente. A gente vai chegar nesse ponto ainda. Bom, Ricardo, pode continuar. Exatamente, irmãos. É importante a gente tratar acerca disso com entendimento, com maturidade. Eu mesmo consigo discernir aí pelo menos 5 tipos de judeus. Tem o judeu eleito segundo a graça, aquele que vai atuar como testemunha, juntamente com os efraimitas pela fé. Nós temos judeus ortodoxos, nós temos judeus messiânicos que ainda não entraram nesse lugar de testemunha. Nós temos judeus que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás, que o pastor Pedro leu aí, que vai apontar para essa parte apóstata. E também interessante que o pastor Pedro leu aí a parte de Filadélfia, Apocalipse 3:9 e Apocalipse 2:9, onde tem ali a igreja de Esmirna, também eles são afrontados por esses judeus que se dizem judeus
e não são. Você vê que as duas casas de Israel, Esmirna e Filadélfia, são afrontadas pela antítese das duas casas. Exatamente. Exatamente. Exato. Então trata de uma batalha espiritual que Entre dois reinos, pô. Que tem duas casas. Exatamente. Exatamente. Nós estamos enxergando aí uma anti-obra que vai acontecer. O pastor Pedro leu aí, o Wagner citou acerca de Olá e Olipá na primeira metade da semana, mas isso vai se intensificar na segunda metade da semana, apontando aí para essa figura do falso profeta. Então é isso que a gente está vasculhando aqui. E por quê? O inimigo sabe que a maioria das religiões ali abraâmicas estão inclinadas para o Ocidente. Então, o inimigo sabe, ele faz a varredura no mundo e ele sabe onde ele vai atacar. Na maioria, onde está a maioria daqueles que estão reconhecendo o Senhor Jesus. Então, é muito importante isso. Eu estou falando só da parte da população judaica. Perceba que está envolvendo essa parte verde, a parte ali da Europa, a parte de toda a América do Norte, América Latina. Então, nós percebemos isso. Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar esse mesmo resultado. Quando a gente vai tratar da população cristã, e aí tem uma gama, o pastor Pedro citou que é a maior religião do mundo. E por quê? Porque envolve 2,3 bilhões dessa população cristã. E de acordo com a Enciclopédia Britânica, ela vai predominar aí a parte da Europa, a parte ali da América todinha e a parte da África sul-meridional, a parte azulada ali do centro para o sul da África. Então, olha só, o inimigo sabe onde a apostasia vai se elevar grandissimamente, que vai se estender do sul para o ocidente. E aí, eu citei também a religião islâmica, que também é uma religião abraâmica, porque vem de Ismael, né? E Ismael é o pai dos árabes. E aí nós percebemos o islamismo crescendo. Ele vai se expandindo tanto para o Oriente como para o Ocidente. É como se fosse assim, uma chancela de que o inimigo, de fato, está dominando o mundo. Por quê? O povo do príncipe que há de vir, ou seja, o povo do anticristo, nós sabemos aí pela história de Flávio Joséfo, principalmente, de que todas aquelas legiões que atacaram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo eram legiões majoritariamente árabes. Então, nós temos esse discernimento e quando a gente fala do islamismo, a gente percebe uma população, de fato, que está totalmente aí vulnerável a ser comandada, fazendo parte de um povo do príncipe que há de vir, o povo do anticristo. A besta da terra, ela manipula as religiões abraâmicas. E ela traz esse contexto desde da sua origem, algo que a gente associou lá com o terceiro dia, de Israel, de usar as duas casas de Israel principalmente para apostasia e usá-los como falsos profetas. Então, uma ação espiritual. É uma falsa sensação de segurança, usando conselhos de engano. Então, Israel sempre foi inclinado a se esconder, a fugir para o sul. E quando a gente olha para o sul, a gente vai olhar para o Egito, a gente vai entender também que o sul se estende para o ocidente. O que nós temos hoje? Um Israel totalmente arregimentado, principalmente militarmente. Pelos Estados Unidos, né? Estados Unidos, Reino Unido, você pode olhar lá, os caças são todos de tecnologia americana, F-22 Raptor, F-117, B-52, e todo aquele domo de ferro protetor que eles vangloriam, né? Então, você vê hoje Israel totalmente com uma roupagem ocidental. Só que isso, irmãos, envolve cultura, envolve crença, e existem os radicais de cada religião. Isso não vai ser uma coisa assim, simples, entende? Mas alguma coisa vai ter que acontecer nisso aí, alguma manifestação de poder miraculoso para fazer as outras se abaixarem. Isso aí vai acontecer, você não tem a dúvida que o falso profeta, a besta da terra, o objetivo dele aparecer esse. Hoje, a gente vê essa confusão. Mas quando chegar nos dias do oitavo rei, que é a metade da última semana, cada pingo vai para o seu ir. Essa grande Babilônia, ela vai ser derrubada de cima da besta. E quando eu falo grande Babilônia, eu já disse um pouquinho antes no início da live, que envolve política, economia, religião e tudo mais. Quando isso
o oitavo rei, de tirar isso de sobre ele, com o poder de Satanás que está com ele, através do espírito do anticristo, ele derruba essa mulher. E quando ele derruba essa mulher, agora a gente não pode esquecer que a religião do rei do norte é islâmica. Ele tem o islamismo como crença, mas ele não é o religioso. Ele não é o religioso. O homem que detém o poder, as coisas miraculosas não partem dele, não são provenientes dele, mas sim de alguém que vai se levantar do sul, que também tem com ele as características das religiões abraâmicas ocidentais, o cristianismo e toda a parte do catolicismo romano, que está ali também. Esse falso profeta, ele vai pegar essas religiões ali e vai enganar as nações de uma maneira que ele leve esse engano para a autoridade da besta do norte, da besta do norte, do rei do norte, da besta do mar, que tem poder político, econômico, militar. Esse do sul mexe com a questão religiosa e é dele e através dele que vai acontecer os poderes miraculosos, as coisas milagrosas, o poder de engano. Irmãos, outra coisa que vocês têm que ter bem claro na cabeça de vocês é que o espírito do anticristo, ele está na besta do mar e está na besta da terra. É um espírito segundo a eficácia de Satanás, é o próprio Satanás, é um ministro de Satanás que está orquestrando. Satanás orquestra o ministro dele, que está organizando. Ele usa esses homens. Então, é tudo para um âmbito só, para convergir numa pessoa, que é o oitavo rei. Então, esse espírito que está nesse homem da iniquidade e que está no falso profeta através das religiões, prepara o caminho para o rei do norte. Você consegue começar a entender agora a obra e a anti-obra. Irmãos, o Espírito Santo do Senhor está sobre a sua igreja, está dentro da sua igreja, habita em nós. E a nossa função como duas testemunhas, judeus e gentios, é anunciar a vinda do rei do norte, do céu, o supremo norte. O povo da besta, através de um falso profeta, que tem 2 chifres, que fala de 2 casas apóstatas, que fala de religiões abraâmicas de engano, que tem boca de cordeiro, que tem fisionomia do cordeiro, mas boca de dragão, estão preparando o caminho para o rei do norte, que é o homem da batalha. O nosso rei do norte também é homem da batalha. Ele é o rei dos exércitos. Vai haver uma peleja entre 2 reinos. Então está tudo se arrumando, irmãos. Obra e anti-obra, a parte da luz contra a parte das trevas, as 2 casas de Israel espiritual, o Israel espiritual e o Israel apóstata, a sinagoga de Satanás. Tudo se arrumando, tudo se encaixando para colidir no final na batalha do Armagedon. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O anticristo está nas 2 bestas, está nos 2 povos, está na parte ocidental e está na parte oriental. Um leva para o outro. Mas como é que esse do sul vai levar para o do norte? Através de enganos. Que nem Janes e Jambres, os magos de Faraó. Faraó era o rei, mas o Faraó em si, ele não tinha poder de fazer o que Janes e Jambres faziam. Então, os Janes e Jambres tinham todo o poder e autoridade na frente do Faraó. Assim como o falso profeta vai ter todo o poder mediante a besta do mar. Nós estamos fazendo aqui um apanhado de várias ramificações de religiões, né? Então a gente acredita aí que alguns acordos serão firmados, a gente vê isso no desenho dessa última semana, acordos que estão sendo firmados, mas que não vão subsistir. Por quê? Um detalhe importante, tá? Que a gente vê hoje, sabe? Eu moro aqui nos Estados Unidos, eu posso dizer para vocês que vocês não imaginam a quantidade de muçulmano que tem aqui. E eles andam do jeito deles, tá? Com a coisa na cabeça, tudo direitinho do jeito que eles andam. Eles não escondem, eles não são de esconder a religião deles. Eu canso de ver na rua, na hora certa, eles têm os horários deles, eles botam os tapetinhos e oram no meio da rua. Eu não tô mentindo para vocês, eu vejo isso. No meio da rua, eles são fervorosos com isso. Qual é que é a questão, tá? Lógico que quando essas pessoas vêm para cá e entram, é feito um estudo para ver se essa pessoa aí ela tem qualificação, se ela é extremista ou não. Então, quando a gente vai estar falando aqui de uma aliança de paz, é lógico que eles não estão esperando que o islamismo vai puxar o tapete. Essas religiões, elas estão entremeadas e num dado momento, essa religião islâmica ela vai sobrepor as outras. E é no meio da última semana. Tanto é que é da boca do falso profeta, do rei do sul, que tem as religiões, que tem o engano, que vai sair a ordem para os povos fazerem uma imagem da besta do mar que vai ganhar fôlego de vida.
que vai aí entra a tecnologia e que ela manda matar. É ela que manda matar, sabe? É da boca do falso profeta que sai essa ordem. É da boca da besta da terra que sai essa ordem para enaltecer a besta do mar, a besta do rei do norte. Vide Nabucodonosor, sabe? Então, é um paralelo, é uma tipologia exata do faraó com o Janes e Jambres. Janes e Jambres eram dois magos, eram duas testemunhas reversas, sabe? Na frente deles estava Arão e Moisés, os profetas de Deus. E na frente do faraó tinha Janes e Jambres, os falsos profetas. Entendem isso? O que Moisés fez, os falsos profetas fizeram, igualzinho. Ele bateu com o cajado e virou uma serpente, e eles fizeram a mesma coisa, irmãos, o mesmo prodígio vindo da parte do diabo. Trocando em miúdos, é o que vai acontecer no final. Elias, a testemunha, o espírito, a unção de Elias que vai estar sobre as testemunhas, faz cair fogo do céu. Eles vão fazer cair fogo do céu. Igual, irmãos. E vai enganar a muitos. Exatamente, irmãos. Então, uma palavra-chave aí, o pastor Pedro citou. O mesmo Espírito atuando, o mesmo Espírito que habita no anticristo vai estar aí atuando nestes falsos profetas. Então, por isso que nós conseguimos discernir acerca das 3 rãs. Vai sair 3 espíritos da boca do dragão, um da boca da besta e um da boca do falso profeta. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São semelhantes, espíritos semelhantes. Eles vão atuar no mesmo espírito desta iniquidade. Muitas vezes a gente tenta pregar, tenta alertar, as pessoas dizem assim, não, eu já tenho a doutrina da minha religião. Só que nós temos milhares de religião. Agora imagina, quem é que vai ter influência? Nós que estamos aqui no microfone falando ou o pastor da igreja do fulano de tal? Quem que vai ter influência? Só que o problema é que as religiões vão estar conectadas. Na sua maioria, eu não estou generalizando, tá? Não estou generalizando. Mas pelo contexto que nós estamos vendo, é isso. E se a pessoa está dando ouvido para uma voz simplesmente da sua liderança e não está conectada com o que está acontecendo, não está cultivando o azeite, não vai ouvir e vai obedecer, principalmente ao que esses falsos pastores que a gente vê aí vendendo, comercializando, eles vão dar ouvido, vão continuar dando ouvido. Não vai mudar nada na vida deles, entendeu? Isso não muda. Isso no contexto do fim não vai mudar. Em Apocalipse 13, o texto que a gente leu, do verso 13 diante, olha só o que o falso profeta faz. Ele faz assim, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer, que nem Elias, que nem as testemunhas de Deus, os verdadeiros profetas. Até fogo do céu faz descer na terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Exatamente onde a gente parou de ler. Quem é semelhante à besta, quem vai poder combater contra eles? Eles dizem isso, porque eles veem assim, imagina só, a gente hoje para experimentar um poder de Deus, precisamos entrar em jejum, em oração, com muita dificuldade. Quando a gente consegue falar para alguém, nossa, eu manifestei isso na minha vida, as pessoas não acreditam. Agora vem alguém, literalmente faz isso acontecer. Não, peraí, só um pouquinho. Esse é o cara. E aí, tem uma palavra muito interessante aí. Aí chega uma palavra, sentença contra a besta do sul, através da terra da aflição e angústia. Aí fala de onde vem víboras e serpentes velozes. O pastor citou aí a questão de Janes e Jambres, onde eles usam serpentes para enganar. E você vê aí 2 serpentes citadas aí. Para mim é conexão direta com Janes e Jambres. Porque tem 2 víboras aí, 2 serpentes sendo citadas. Pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio. Por isso lhe chamei de gabarola. E aí, muito interessante, o inimigo ele foi capaz de mudar os tempos e a lei, como está escrito em Daniel. Quando a gente olha aí, muitas traduções dessa passagem do verso 6, é uma confusão só para ofuscar a palavra-chave desse significado aqui, gabarola. Alguns colocam sem sentido algum, alguns chamam de Raabe, que não tem nada a ver com aquela prostituta de Jericó. A palavra no original aí é Harabe, que significa dragão, uma besta relutante. E faz muito sentido com o que a gente está falando. E fala de orgulho, fala de rebeldia, fala de arrogância,
fala de rebeldes, e está associando com a apostasia, aí, no meu entendimento. E aí tem os uma filhos da desobediência. Filhos da desobediência, exatamente. Então, faz muito sentido. E aí, em Jó, tem essa palavra também. Só 3 passagens nas Escrituras tem essa palavrinha. E sempre vai apontar para o Egito. Um nome simbólico para Egito, porque também vai mostrar um monstro mítico marinho. Então, tem um sentido bem espiritual mesmo. Em Jó está escrito assim, ó: Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores de Harabe, do dragão, da besta da terra. E aí a gente percebe tudo isso, irmãos, tudo isso, que neste mesmo espírito do dragão, da besta, do falso profeta, existirão muitos auxiliadores da besta da terra, auxiliadores, e a gente está olhando aí muitos apóstatas, cristãos e judeus, atuando nos últimos dias, de Atos 13, depois vocês meditam lá na casa de vocês, acerca de um falso profeta, diante de Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo, figura de 2 testemunhas. O que o pastor Pedro citou aí? Que Esmirna e Filadélfia terá ali adversários que se dizem judeus e não são, sinagoga de Satanás, apóstatas. E esse falso profeta aí, ele tinha 2 nomes. Um nome de origem judaica, que é Bar Jesus, filho de Jesus. Olha só a ousadia do inimigo. E ele tinha um nome de origem gentílica, que se chamava Elimas, homem sábio. Então, com falsas sabedorias, se passando por Cristo de falso profeta. Então, essa passagem, para mim, ela chancela esse entendimento, sabe, irmãos? E Pedro, ele vai citar ali, 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3, ali ele fala de falsos profetas surgirão entre vocês, ele fala assim. E aí tá falando para a igreja. Então, na igreja vão surgir aqueles apóstatas, aqueles que vão ser realmente falsos profetas. Então, a gente fala que essa besta da terra, ele vai exercer autoridade para atender o quê? A primeira besta, em nome dela, né, de fazer sinais e prodígios. Aí. A gente agradece aqui a todos os irmãos. A minha consideração final é que você possa meditar nesse cenário, né, que é um cenário difícil. Eu sei que não é uma live fácil, né? Não é fácil falar sobre isso, mas é assim, se a gente não tiver preparado, é muito fácil de ser enganado, né? É muito fácil hoje, nos dias atuais, ser enganado já é fácil. Imagina quando estiver apertando o calo mesmo, né? Apertando o sapato. E aí, vai ou racha? Vai ser praticamente isso. Ou você aceita essa marca e entra pro reino da besta, ou você vai morrer por causa do evangelho de Cristo. Só que, infelizmente, se a gente não tiver ligado, se a gente não estiver atento aos eventos, para ser enganado vai ser muito fácil. Então, irmãos, vamos se manter aí focados, que nosso intuito é levar essa mensagem para muitas pessoas, para que as pessoas possam refletir primeiramente na sua vida, para gerar arrependimento, sabendo que esse tempo está muito próximo. Acredite no que a gente está dizendo, tá? Isso aqui não é papo de profeta que está vindo na internet para dizer, eu tive um sonho. Não, não é. O que a gente está trazendo é interpretação bíblica, está muito próximo, e disso nós não temos dúvida. Então, eu acredito que é isso. Que Deus abençoe a cada um de nós, cada um de vocês, e que dê uma ótima noite. E, por favor, voltem aqui na próxima semana, no próximo episódio.